Pronto, acho que acaba. Então, só para o desencargo, Ramon, repete a sua pergunta só para ficar gravado aqui no áudio, só para não responder ou nada. A minha dúvida sobre a letra C da questão do trabalho de motor de corrente contínua. Lá eu pedi para colocar um degrau de conjugado de carga no sistema. Porém, eu fiquei na dúvida do que seria sinal de entrada na referência de velocidade. É para manter a rampa da questão B? Aí Sim. minha dúvida foi essa. A ideia aqui, Ramon, é que com o motor funcionando em velocidade nominal, operando em velocidade nominal, vocês aplicam conjugado de carga. Para vocês verem, né, realmente o que ele vai ter na regulação, né, da velocidade, né, que ele vai afetar o controle de vocês. Então, seria isso, né? Então, o ideal, na verdade, o que deveria ser feito, né, que a letra B e C, né, deveria ser só uma letra. Por isso que eu falei que basicamente você deveria ter campo de velocidade depois que a velocidade ficar em regime em velocidade. Meu Deus, depois que a velocidade entrar em regime permanente, né, se eu tiver um controle de velocidade funcionando, você aplica isso. Depois você aplica a rampa, deixa estabilizar, ou seja, entrou em regime permanente, aplica o degrau. Se por um acaso estiver demorando muito para entrar em regime, bom, não sei, né? Aí, na verdade, demorar muito para entrar em regime não deve, porque para você instalar os controles, a rampa de um segundo, não vai demorar muito para entrar em regime, né? Mas se por algum motivo a simulação, vocês não conseguirem simular tanto tempo, né? Acho que essa parte não vai exigir também muito mais, não. A rampa deve ocupar a maior parte da simulação. Mas se for o caso, vocês podem começar já, né, a simulação do regime, né, permanente e aplicar o degrau. O ideal seria que vocês fizessem tudo, mostra a rampa, né, acompanhando o controle de velocidade funcionando, e depois coloca o conjugado de carga e mostra a rejeição ao distúrbio, né? Mostra a rejeição ao distúrbio, elevando e vamos dizer assim, ficando estável. Né? O controle de vocês vai funcionar, então quando entrar a carga, a velocidade vai baixar um pouquinho, né? Vai desacelerar, mas rapidamente vai recuperar o set point original. Tranquilo? Mais alguma coisa, Ramon? Vamos lá, o Marcos e o Davi quiseram falar que tem uma dúvida. Vamos lá, ô Marcos, eu vou responder primeiro a pergunta do Davi, depois eu, eu peço para você colocar a sua dúvida, tá? O Davi já colocou. Ô Davi, o modelo que vocês vão usar ah, é, vai ser o modelo da máquina mesmo, de regime permanente que vocês estudaram, com exceção da questão 3, que tem uma pequena diferença. Então, o que acontece? Não, é porque vocês enviaram ao mesmo tempo, Marcos. Não. Deixa eu começar a apresentar aqui minha tela, né? Rapidinho. Acho que aqui no conjunto de slides. O que acontece? O que a gente, o Vitor, né, o conjunto de slides é do Vitor, mas fala da máquina.
Aí ele tira aqui o circuito equivalente do regime permanente. O que acontece? Esse circuito aqui de regime permanente, ele deixa explícito aqui no ramo de magnetização, ou nem vou falar no ramo de magnetização, esse ramo aqui chama o ramo de magnetização, né? Então, ele vem aqui, esse modelo que a gente tem aqui, né, da máquina, né, alimentado, né, pelo estator, rotor em gaiola, né, com as indutantes dispersões ali do rotor e do estator representados, e aqui o fluxo de magnetização. Então aqui, não sei se dá para ver meu mouse, mas eu estou circulando aqui a impedância aqui. Esse é o fluxo de mútuo, ele está representado explicitamente. Então, na questão 2 do Smith, eu falo para vocês o seguinte: mantenha, mantenha o fluxo de magnetização constante. Então, eu vou fazer um desenho aqui, tá? Estou vindo aqui para o quadro branco. Esse é o nosso modelo aqui, né? Resistência por J, JXLS, resistência JXM. Vai ser alimentado aqui, né, pelo estator. E o que eu quero que vocês mantenham? Eu quero que vocês mantenham o fluxo, né, de magnetização constante, tá? Isso é a questão, né? Questão 2 ou é a questão 2 ou item 2, né? Do exercício MIT. Então, eu quero que vocês mantenham, né, fluxo constante. Como que eu mantenho o fluxo constante? Então, estou chamando essa tensão aqui de EM, que vai circular aqui, né, uma corrente IM. Bom, o fluxo de magnetização fica constante, né? O fluxo de magnetização, ele basicamente pode ser exprimido, né, por essa grandeza aqui. A indutância de magnetização vezes a corrente de magnetização. O que acontece? Você tem que manter esse fluxo aqui constante, né, para as frequências de 60, 50, 40 e até, né, 10 Hz. O que acontece quando você alimenta o seu motor com frequências diferentes? Você, né, essa impedância aqui, na verdade, é J ômega LM. Então você vai mudar o ômega, né? O ômega vai começar a baixar. Ou seja, à medida que você for abaixando a frequência, a impedância, né, como um todo, ela abaixa. Né? Se abaixa a frequência, então vou até colocar, se abaixa a frequência, a impedância como um todo, né, ela abaixa, porque ela é a frequência. Para você manter o fluxo constante, você tem que manter a corrente de magnetização constante. Como que você mantém a corrente de magnetização constante? Bom, se a impedância está caindo, eu preciso diminuir a tensão para manter a corrente constante. Então, para fazer a questão 2, você tem que fazer com que a EM dividido pela frequência, essa razão aqui, ela seja constante. Quando você faz a razão da tensão aqui no ramo de magnetização pela frequência constante, você faz o fluxo de magnetização ser constante. Veja bem, a primeira questão, você faz a tensão do estator pela frequência constante. E aí, né, é claro, essa queda aqui, né, do estator aqui, começa a atrapalhar. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui, se vocês fizerem tudo certinho, vocês vão ver, é que
aquela questão que a gente fazia o translado, né, da curva de torque, né, fazendo V sobre F constante no estator, né, é verdade. Na verdade, a gente tem que fazer o EM sobre F constante para ter aquela translação da curva. Então, o que vocês vão fazer? É claro, né? Vocês já vão ter, né, feito no item 1, né, resolver. O item 1, basicamente, é resolver esse circuito aqui. E aí, com a atenção de alimentação, é claro, vocês vão resolver o circuito e vocês vão ter, por exemplo, o valor de EM para a operação nominal, que é 60 Hz. Vocês vão ter esse módulo. O que depois vocês vão fazer, é claro, é manter isso constante, forçar na máquina, né, que esse valor, né, é M sobre F constante, e resolver a máquina partindo do pressuposto que nesse ponto tem aquela tensão. Então, basicamente, né, o que vocês vão ter que resolver, deixa eu abaixar aqui, né, seria algo, né, desse tipo aqui. Eu vou abaixar aqui, é algo aqui, né, você teria aqui o seu circuito, e aqui, né, você teria, né, o seu EM, aqui você teria, né, indutância. E basicamente, né, você não vai ter um VS agora como entrada. O VS vai ser aquele necessário para fazer com que EM sobre E fique constante. Basicamente, vocês vão resolver essa parte aqui do circuito, porque vocês vão ter que achar a corrente do rotor para calcular o conjugado, então acaba que basicamente você a corrente do rotor e depois, né, terminar com isso daqui, né, sabendo que a corrente do rotor é X, vocês vão manter a corrente de magnetização constante, então vocês vão conseguir já achar a corrente do estator, então vocês vão ter tanto o torque quanto a corrente do estator, e aí vocês conseguem resolver a segunda questão. Então vocês vão dar uma simplificação no circuito, fazendo esse ramo ficar constante. Então, vamos recapitular aqui. A primeira parte resolve o circuito normal, colocando lá a tensão V sobre E, VS sobre F constante. A segunda questão é o EM sobre F constante. E resolve o circuito a partir desse ponto. Tem alguma dúvida, Davi? Porque depois que eu vou falar do fluxo de rotor constante. Então, eu quero dar uma pausa aqui e ver se até aqui. Ainda quer que fale do fluxo de rotor ou não? Que seria o terceiro. Por favor. O fluxo de rotor ele é um pouquinho mais complicado. Eu até, inclusive, eu fiquei essa manhã toda tentando fazer uma dedução e apanhei bastante porque não fazer ela em ABC. E consegui fazer em DQ. E como isso é parte para frente da matéria, né, ver o modelo de indução, acabei deixando. Mas basicamente, aí aqui a gente vai ter que fazer aqui, aceitar alguns modelos. Mas basicamente, o que vai ter é o seguinte. Aí eu estou pegando aqui os slides do vídeo, tá? Então aqui eu estou no slide da página 29. Vou modificar o circuito de regime permanente, né? Escolhendo, né, relações diferentes ou vamos dizer assim, escolhendo uma relação A diferente. Essa relação A é tipo a relação de transformação, igual você tem no transformador, né? A relação de espiras, seria mais ou menos isso. Quando você usa essas relações diferentes, você consegue modelos diferentes da sua máquina de indução. Basicamente, né, tudo aqui que está linha é o ovo. E tudo que não tem linha aqui no slide é o valor normal da máquina.
Então, ele fala o seguinte, ó, o valor da resistência nova é o mesmo da antiga. O valor da indutância de dispersão do estator novo, XLS', vai ser igual ao X menos AXM. Há essa relação de transformação aqui. E aí ele faz também para a resistência do rotor, indutância de dispersão do rotor e indutância de magnetização. Aqui não está indutância, está reatância. E aí ele fala o seguinte, ó, se você escolher o A igual a essa razão, o que acontece? Você elimina qualquer fluxo de dispersão no estator. E seu ramo shunt está representando, né, como a indutância de máquina não some, ela foi agregada aqui a esse ramo shunt. Então esse ramo shunt aqui está agregando a indutância, né, de dispersão do estator mais a magnetização. O que acontece? Esse é um modelo que o fluxo do estator está presente aqui no ramo shunt. Então, o modelo normal da nossa máquina, a gente coloca o fluxo de magnetização. Aqui está o fluxo do estator. Se você escolhe essa razão XM sobre XR, você retira toda a dispersão que tinha no rotor e coloca aqui nesse ramo de magnetização. Então, agora, o fluxo do rotor ele está explícito aqui nesse ramo shunt. Então, o que acontece? Quando você aplica essa ação e calcula esses novos fluxos, você vai ter, né, a máquina, né, com a seguinte característica, né? Tem aqui o RS, o XL', o XM', e o RR', né? Isso tudo devido àquelas relações. Quando você coloca o AXM sobre XR, você deixa aqui o fluxo do rotor explícito nesse ramo aqui. Ou seja, se você mantém a corrente desse ramo shunt aqui, desse novo modelo, você mantém o fluxo de rotor constante. Então, lembra que na questão 2 você fez o EM sobre F constante? Aqui você vai fazer a mesma coisa, né? Só um minuto. Você vai manter, né, essa tensão aqui. Eu vou chamar de EM, porque eu fiz a transformação. Você vai manter esse EM' por F constante. Quando você fizer isso, você vai ter, né, o seu modelo. Isso aqui é um modelo que o fluxo do rotor vai ficar constante. E aí você vai conseguir, então, calcular, né, todas as suas correntes, aqui, né, a corrente do rotor, e vai conseguir calcular o conjugado e, enfim, resolver o circuito. Só que você tem que fazer essa mudança do circuito para que o ramo shunt represente agora, né, uma indutância, né, que explicite o fluxo do rotor. Essa questão de modelos diferentes da máquina de indução, isso é um erro meu, tá, pessoal? No sentido que eu falo disso, mas eu falo dessas deduções mais para frente, justamente porque as deduções, ou mostrar esses circuitos novos, é muito mais fácil com os modelos da máquina em DQ do que com os modelos da máquina em ABC. Inclusive, essa dedução em ABC eu não consegui fazer. Eu consegui fazer em DQ, mas em ABC eu não consegui essas equações. Elas funcionam, mas assim, eu não consegui chegar nesses valores. O seu resultado, mas eu não consigo chegar nos valores. Eu devo estar cometendo algum erro. Então, por isso que eu até peço vocês não analisarem ou não fizerem análise do item 3 em termos de análise comparativa.
porque a gente vai falar disso mais para frente. Só que aí vai ter um contexto diferente, com a modelagem da máquina, em vetor espacial, em componentes DQ, que vai a gente ainda pegar o motor de indução e ainda fazer um trabalho. Então, para o trabalho, basicamente, o que, que eu quero? Eu quero que vocês peguem ali as equações, vocês vão ter esse fluxo do rotor explícito, resolvam as equações, resolvam o circuito da máquina, pegue todas as características e trace. Porque o que eu gostaria é que vocês vão percebessem, né, se vocês acharem, né, o resultado correto, vocês vão ter, né, algo parecido com isso. Se é conjugado e aqui for velocidade, né, de maneira geral, vocês vão ter que, para o fluxo de rotor constante, vocês vão ter, tipo, como se fossem retas desse tipo aqui, né? E essas retas, que nem eu falei para vocês, né, é basicamente, né, quando a gente pega a máquina CC, a diferença é que a gente colocou ômega, né, no eixo Y e conjugado no eixo X. E a gente teve esse tipo de equação, né, retas que iam baixando, né, mas essa característica de regulação de velocidade. Então, basicamente, quando a gente explicita o fluxo, né, ou, desculpa, explicita não, quando a gente mantém o fluxo do rotor constante, a característica de conjugado por velocidade do motor de indução fica muito parecida com a característica conjugado por velocidade da máquina CC. Então, que vocês percebessem isso, porque basicamente é esse o artifício que a gente vai usar nas nossas máquinas para poder fazer o controle. Quando essa característica conjugado por velocidade for bem parecida, né, a gente vai conseguir realizar da máquina muito bem parecido, da forma muito parecida como a gente realiza o trabalho da máquina contínua, de corrente contínua. Ou seja, todo esse estudo que a gente fez, né, de controle, ele vai poder ser replicado, mas o que a gente vai precisar é encontrar os modelos ou modificar os nossos modelos porque de forma que a gente trabalhe e tenha permita, né, que a gente tenha esse tipo de característica. Então, a ideia de eu ter colocado nesse exercício o fluxo do rotor explícito não é nem tanto que vocês, por isso que eu não pedi análise compatível, que vocês se aprofundassem tanto nisso, mas é que vocês percebessem que tem essa similaridade, sabe, entre a característica de por velocidade entre as máquinas. Estou aqui adiantando, né, um pouco da matéria. É isso. Então, Davi, a questão 3 ela vai envolver modificar o circuito. O circuito vai ser um circuito modificado, né? E a modificação, né, claro, né, aí eu não vou deduzir, mas basicamente, né, quando você escolhe essa razão A dessa forma, né, e aplica aqui essas fórmulas aqui, né, para obter os seus elementos, você vai ter o fluxo de rotor constante. Tudo bem, Davi? O exercício do MIT, pessoal, vai envolver vocês resolvendo circuitos, né? Mas aí vai envolver um jeito diferente, né? Só para falar, né? Enquanto a questão 1, né? Vocês vão já a atenção, né? Do estator, da atenção do estator resolver o resto do circuito, né? Na questão 3, vocês vão colocar, né? Uma tensão num outro ponto do circuito e ter que achar a tensão de estator que corresponde àquilo. Eu não peço a tensão do estator, mas calcular a corrente de estator a partir daquilo e afins. O Cláudio, eu vi aqui sua dúvida, mas eu vou pedir só um tempinho, porque o Marcos tinha, junto com o Davi, né, pedido a palavra para falar dele. Então, eu vou primeiro responder a do Marcos, depois eu vou para a sua. Tudo bem? Por favor, qual que é a sua dúvida?
Pode abrir o áudio. Oi, Guilherme, boa noite. Boa noite. Minha dúvida é meio bobo, assim, é que eu não entendi, tipo assim, eu entendi você fazendo lá as outras aulas do referencial BQ, o referencial do Park Clark lá, só que eu não entendi, tipo assim, ela foi feita por causa da máquina síncrona, só que ela facilita as contas? Eu não entendi, tipo assim, muita aplicação dessa transformada dos vetores espaciais. Ela foi feita, na verdade, ela não foi feita por causa da máquina síncrona. O Park imaginou como que seria o modelo da máquina síncrona do ponto de vista de um observador que estava em sincronia com o fluxo da máquina. Né? A máquina síncrona, por exemplo, pensa uma máquina de ímã permanente. Você tem lá o ímã da máquina. Então, o que acontece se eu acompanhasse o ímã, o fluxo do ímã, né? Ou ficasse, vamos dizer assim, no polo norte ali do ímã, acompanhando, né? O seu valor máximo. E ele fez um tanto ele viu uma série de dados. Esses estudos foram evoluindo, passaram para outras máquinas, e depois um camarada chamado Kovacs, no final da década de 50, né, ele reuniu todas essas transformações, ele reuniu isso que o pessoal fazia, né, essa ideia de aplicar como seria a máquina vista desse polo, e falou: o que a gente está fazendo é criando ou vendo as nossas elétricas desse jeito. E aí ele reuniu essa teoria num conceito que é o vetor espacial. E aplica toda essa ideia, né, do campo girante de uma máquina síncrona para todas as variáveis elétricas, incluindo corrente e tensão, né, que são grandezas escalares pela física e, portanto, não teriam vetores no espaço, mas ele expandiu para isso. A modelagem da máquina fica muito mais fácil. Você tem algumas vantagens. Por exemplo, uma das vantagens que a gente viu a gente viu que em componentes DQ, né, em referencial arbitrário, se os meus eixos, né, DQ giram com a mesma velocidade do vetor espacial, esse vetor espacial é contínuo em relação ao eixo. Ou seja, eu consigo tratar uma corrente de 60 Hz como uma corrente contínua. Agora, pensa nisso aplicado, por exemplo, a um controlador tipo PI. A gente vai controlar a corrente de uma máquina. A corrente da máquina, ela é uma senoide, né? E o controlador do tipo PI, por exemplo, ele foi feito, né, para seguir referências que são contínuas. Ele tem um polo no zero. Ele não tem um polo na frequência da alimentação da máquina. Então, por exemplo, ele garante erro de estado estacionário para qualquer componente de frequência zero. Ele não garante erro nulo de 60 Hz, 50 Hz ou 40. Então, por exemplo, quando a gente faz essas modelagens, a gente facilita o nosso sistema de controle. A gente viu também como se trata, né, na transformação do vetor espacial de um eixo coordenado, ou seja, por dois eixos que são defasados 90 graus, as indutâncias mútuas, né, de uma matriz de indutância desaparecem. Então, eu tiro as indutâncias mútuas. Isso é uma coisa que facilita. Se você for estudar, por exemplo, um staticon, um filtro ativo de potência, um staticon, você vai ver que se você orientar pela tensão da rede ou pela tensão do ponto de acoplamento que você está ligado, você vai ter que a parcela da corrente D controla a potência ativa e a parcela da corrente Q controla a potência reativa. Você tem uma série de vantagens que vão além por aplicar isso. Como a nossa disciplina de acionamentos, a gente vai focar nas máquinas. Mas é uma ferramenta, é uma forma diferente de ver. Ela por si só, ela não traz nenhum ganho. Você precisa pegar essa ferramenta e aplicar. Essa ferramenta precisa facilitar, né, que facilitar uma análise que você possa fazer. Senão é uma ferramenta que não é
chega até a ser inútil. Então, ela por si só realmente não tem um valor. Ela vai ter valor só quando você conseguir facilitar a sua vida, como toda boa ferramenta. Ela só é boa quando ela facilita a sua vida. Se ela está dificultando a sua vida, não é uma boa ferramenta. A ideia é mais ou menos essa. Entendi melhor. Valeu. Bom, Cláudio. Estou com dúvidas em relação à eletrônica de potência no trabalho da máquina de corrente contínua. O controlador será do formato ômega EP dividido por S mais ômega EP. Qual o valor da frequência que posso considerar para ômega EP? Cláudio, a eletrônica de potência vai ser representada, né, por uma função de primeira ordem mesmo, desse tipo que você colocou aqui no chat mesmo. Ômega dividido por S mais ômega. A frequência de corte, né, vai ser metade da frequência de chaveamento. Então, você tem a frequência de 4K, você vai ter uma frequência de corte de 2. Porque a priori, enviando a 4 kHz, a maior componente de frequência que ele consegue sintetizar é uma componente de 2 kHz. Então, pelo critério de Nyquist. Então, esse é o valor máximo de frequência. A gente vai usar ali a frequência de corte nesse valor. Tudo bem? Mais alguma dúvida, Cláudio, sobre o motor, o trabalho? Tá. Gabriel, nos trabalhos estamos representando a dinâmica da eletrônica de potência por uma função de primeiro grau, mas se por acaso eu quisesse fazer ela na mão, como ficaria? Sei que é um conversor ponto H, porém estou com um pouco de dificuldades em visualizar isso. Bom, Gabriel, eu tenho que saber o que seria visualizar na mão. Porque, desculpa, visualizar na mão não, fazer na mão. Porque, basicamente, a função aqui seria algo muito complicado. Você teria que, na verdade, fazer o PWM. A gente aproxima o atraso dele para fazer os cálculos, as malhas, por essa função de primeiro grau, mas o que você está tendo mesmo é um segurador em zero, né? Então, o que tem é basicamente uma função de segurador de ordem zero, inclusive, estou apresentando, eu não sei, eu nunca sei de cabeça, né? Mas aqui, Zero Order Holder Transfer Function. Seria a função. Vamos aqui na Wikipédia mesmo. Na Wikipédia, se mostrar. No que seria algo tipo aqui, ó, tá vendo? Não sei se você está vendo, mas 1 menos E elevado a menos ST dividido por ST. Só que isso seria, né, na verdade, o T aqui seria o período de chaveamento. Então seria uma coisa um pouco complicada. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar aqui, né? Seria essa coisa aqui, né? Coloquei aqui. Botei aqui em azul, né? Tô tentando tirar agora. Então, assim, seria o mais próximo seria disso, mas aí, como que você vai fazer uma malha com isso? É difícil. De maneira geral, faz essas aproximações. E eu acho que não é só um atraso também, tá? De primeira ordem. Eu acho que talvez teria que entrar algum ganho. Basicamente, o PWM faz isso, né? Você dá um comando e ele segura ele até uma etapa, né? Teria isso. Mas basicamente seria isso. Então,
Para facilitar, em geral, a gente usa aproximação de primeira ordem. Não é muito... costuma ser bom. O pessoal, na verdade, tenta colocar todo e qualquer tipo de atraso nisso. Não sei se eu fui claro, Gabriel. Porque é um sistema não linear, né? Se você parar para pensar o funcionamento, né? A única não linear, né? Ela fica aberta e fechada, né? Ela vai de 0 a 1. Então fica mais nesse sentido. Mais algum, Gabriel? Bom, se não tiver, Matheus. Boa noite, Guilherme. Tenho uma dúvida a respeito do trabalho do MCC. Qual que é a sua, Matheus? Se Boa quiser- noite. Boa noite, Matheus. A minha dúvida é a respeito da inserção da malha de enfraquecimento de campo, a saída Sim. dela na malha de controle de velocidade da máquina de corrente contínua. Porque na de enfraquecimento de campo, a saída é a corrente de campo. Aí, para eu inserir ela na malha de controle de velocidade, eu poderia só multiplicar pelo LAM e o ômega-M e sair com uma tensão EA, por exemplo. Tá, eu entendi. Vamos ver se. Na verdade, eu acho que entendi. Vamos ver se é isso aqui que eu estou pensando. Tô indo para o quadro. O que você está falando é o seguinte: você vai ter aqui sua malha, né? Corrente de campo. Controlador. PWM, né? Que é o conversor, né? Aquilo de potência. Tensão de campo. Planta. Corrente de campo. Você está com isso funcionando. Aí você está falando o seguinte: na sua malha lá, né, de tensão, você tem, por exemplo, né, vou só desenhar a parte, tá? Desenhar a malha toda. Você saiu aqui com o IA, né, tem toda a de referência, né, vou só colocar aqui. Aí tem aqui, né, por exemplo, a função de malha fechada de corrente. Aí tem aqui, você colocou o IA, saiu o IA, aí você tem aqui vezes um CAFI. Você está falando assim, que você vai multiplicar por LAF vezes IF para ter o conjugado. E você quer usar isso daqui. É isso que você está me perguntando, Matheus? Desculpa. Para ver se eu entendi sua dúvida. Você vai usar esse valor para calcular o CAFI, o valor do IF, ou não? Não foi isso que você... Seria isso também, por exemplo. É porque você deu o exemplo da velocidade, né? Então, quando tem a malha de velocidade, né, por exemplo, tem VA menos EA. E aí o EA vai ser ômega, né? E o CAFI é o LAF, sim. Você vai ter que usar o valor que está saindo aqui da malha de corrente para calcular o CAFI. Basicamente, né, você vai pegar essa saída aqui, multiplicar por LAF, e aqui você vai ter o CAFI, que vai ser o CAFI que você vai usar, né, tanto para calcular o conjugado, quanto para calcular o EA. Entendi, agora ficou claro. Nos dois casos, né, tanto na malha de corrente, na de velocidade, toda a parte que tiver o CAFI vai ter que ser pela corrente de campo que a gente achou ali em cima, né? A parte do enfraquecimento. Isso. Porque ela realmente vai ser como a gente está fazendo a representação da máquina, ela realmente é a corrente que está impondo a magnetização.
Mais alguma dúvida, Matheus? Então, tenho mais umas dúvidas, assim. Com relação ao PWM, eu vou ter que colocar ele também na malha de corrente, quando eu represento a planta, ou não? Não, o PWM, não, esse PWM aqui eu coloquei aqui, mas isso aqui na verdade seria até uma foto, né? Porque seria a eletrônica de potência, né? Seria eletrônica de potência, que seria, né, o conversor comandado pelo PWM. Né? Seria só o PWM. É o conversor mais o PWM. Né? E aí, essa eletrônica de potência vai ser igual o Claudio falou. Ômega é P dividido por S mais ômega é P, sendo que o ômega é P é a frequência 2π de chaveamento dividido por 2. Metade da frequência de chaveamento. Claro, Matheus. Entendi. Aliás, ou se mais alguma dúvida? Só a última dúvida, na hora que fui simular, quando a máquina entrou em regime permanente, a velocidade ficou constante, a corrente na armadura deu zero. É normal acontecer isso ou é alguma coisa errada? Não, é normal. Pensa o seguinte, a corrente de armadura, ela está relacionada de torque. Então, quando você está acelerando a máquina, ou seja, quando você tem variação de velocidade, você tem que ter torque para acelerar a máquina. Você tem que ter um torque líquido ali para acelerar a máquina. Uma vez que você entra em regime permanente e você não está sendo exigido nenhum tipo de trabalho no seu eixo, a corrente de armadura vai para zero. Que basicamente, assim, numa normal, né, teria ali algumas perdas no eixo, né? Então você teria uma pequena corrente de armadura para manter aquela máquina ali rodando e tal. Mas ela seria uma corrente bem baixinha, né? Fora, é claro, né, uma corrente relacionada, né, aos próprios elementos dali da máquina, né, que tem. Mas uma vez que a gente está falando de modelo, né, a gente não modela tudo da máquina, aí vai dar mesmo, né? A gente não modelou o eixo, não modelou nenhum tipo de corrente porventura de vir, né? Então, da máquina para algum tipo de dispersão, o que quer que seja. Nesse caso, a corrente vai ser zero, porque não está sendo exigido o conjugado da máquina, né? O conjugado de carga é zero. Ela só vai começar a atuar quando você colocar o conjugado de carga, aí você vai ver a corrente subindo, que é a corrente subindo justamente, né, indica a produção de conjugado. Ok, ficou bem claro. Muito obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, Matheus? Não, tá tranquilo. Qualquer coisa, se eu lembrar mais alguma, eu te falo. Obrigado. Nada. Ricardo. Guilherme, não estou muito habituado a utilizar o Simulink. Gostaria de saber como eu realizaria essa relação das malhas utilizando o Simulink. O que você está chamando das malhas, Ricardo? Boa noite, Guilherme. É nessa explicação que você deu para o Matheus, na hora de você utilizar o CAFI na malha de armadura, como é que eu faria essa relação? Por exemplo, eu fiz uma malha de campo separada e eu não estou conseguindo vincular a saída dessa malha, né, que seria o CAFI, com a malha de armadura. Você entendeu mais ou menos a pergunta? É mais sobre o software mesmo, que eu não estou sabendo como fazer essa simulação. Basicamente, Matheus, por exemplo, você vai ter duas ações por CAFI. Você vai ter para formar o conjugado, tudo bem? O conjugado vai ser CAFI IA, ok? Uhum, então, o que é CAFI? CAFI é LAF, IF. Vai ter, por exemplo, para formar o conjugado, essa multiplicação aqui. Né?
vezes IA aqui, né? IF vezes IA. Então, eu não sei muito bem como você fez sua malha, mas aqui você vai ter o seu IA saindo aqui, né, da sua planta e tudo mais. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar aqui por um multiplicador. Nesse multiplicador, você vai puxar lá o seu IA embaixo, então aqui vai vir o IA da sua outra malha. Depois, se você fizer essa multiplicação, você vai para o ganho LAF, que é constante, e aí você vai ter o seu conjugado. Né? A segunda coisa é que você tem que a força contra a eletromotriz induzida, né, é Kφ vezes ômega. Então, você tem que a força contra a eletromotriz induzida é LAF vezes IF vezes ômega. Então, você vai ter que pegar o seu ômega, né? Mesma coisa. Pegou seu ômega, multiplicou lá pelo seu IF, depois passou por um ganho LAF, Sim. e aí aqui você vai ter sua força contra a eletromotriz. Agora Então, entendi. você vai ter que fazer, você vai ter que literalmente fazer, vamos dizer assim, as relações, né? É claro, né, que o Simulink ou outros softwares, né, usar o que você quiser, ele permite, às vezes, você criar a tag, né? Então, na saída da sua malha de tensão, de corrente, né, você pode criar tipo acho que é um, no Simulink é um go, é tipo um go to, né? Acho que é um negócio aqui. Aí você cria, né, IF. E aí depois você pega uma tag from, né? Aí essa tag from, né, se você botar aqui o nome, né, aí você pode jogar aqui, facilitar o rotear, né? Aí, enfim, é o Simulink, né? Assim, mas você não precisa do Simulink, tá? Que fique claro, tá, pessoal? Simulink que não é obrigatório usar para resolver esse trabalho, não. Vocês podem fazer linha de código no MATLAB que dá na mesma. Os resultados que vocês vão obter são os mesmos. O Simulink talvez seja mais fácil por ser bloquinho, vocês arrastam. Pode pegar um programa gratuito e resolver linha de código que vai dar na mesma. Sim, entendi, Guilherme. Obrigado. Eu Tem tenho... mais alguma dúvida, Ricardo? Se já tiver, já aproveita. Tenho sim. É sobre a letra B do exercício da 3 de máquina contínua. Eu estou utilizando a rampa, ela variando de 0 até infinito, né, sem uma limitação para limitar o sinal de comando de velocidade para limitar ele para a velocidade nominal. Só que eu estou usando o bloco de saturação, né, para limitar a tensão, para tensão nominal, para ela não passar e não danificar a máquina. Não. Você vai ter que... Você não pode jogar essa referência toda, porque senão você vai estressar o seu controlador. O que acontece? Mesmo você colocando a saturação na tensão, para não estragar a máquina, o que vai acontecer? Quando chegar no limite de tensão, o controle está vendo a referência de velocidade subindo. E aí a tensão vai ficar limitada não vai subir. Você vai começar a trabalhar com erro, seu controlador vai começar a integrar esse erro, seu controle vai diretamente para o espaço. Então, você tem que limitar a referência também. A referência é de 0 ao valor nominal subindo em rampa. Então, limita o valor da rampa. Coloca o saturador na frente da rampa, para limitar, faz uma lógica para que seja feito o valor da rampa, usa-se de um artifício para fazer esse sinal de entrada. E se você continuar jogando um valor que está crescendo, seu controlador vai trabalhar com erro e tal, e qualquer coisa que acontecer na máquina, ele simplesmente não vai conseguir responder. Vai estar completamente inoperante. Sim, porque do jeito que eu realizei aqui, quando a máquina está vazio, ela se estabiliza, né, a velocidade, só que ela estabiliza num valor um pouco acima da nominal.
Só que quando eu coloco a carga, ele automaticamente já desce para o valor nominal de velocidade também. Mas eu vou colocar um limitador agora na referência no sinal de referência, para não causar outros problemas. Beleza. Uhum. Mais alguma coisa? Não, acho que só é isso por enquanto. Obrigado, Guilherme. É isso. Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida a respeito do trabalho de motor de corrente contínua? Ou do trabalho do MIT, ou da disciplina, enfim. Boa noite. Você consegue me escutar? Estou escutando. Quem está falando? É o Júnior. Oi, Júnior, tudo bom? Guilherme, minha dúvida é na corrente que sai, da corrente de armadura, quando sai do controlador, ela dá um pico muito alto, só que é por um intervalo muito curto. É tipo um impulso, basicamente. Depois ela vai para zero. Em que você está... Perdão, ô Júnior, em qual condição? Na entrada em degrau. É para velocidade nominal. Sim, aí eu usei sem saturador. Desculpa. Vamos lá, eu tô com a aberta. Você está falando da 3A, 3B ou 3C? B. A B. Na verdade, eu simulei foi a A, só que é a A, na verdade. É a A. É isso mesmo. Tá, então beleza, então faz sentido. O que acontece? Isso, de maneira geral, quando isso acontece, é que você não está deixando de alimentar o campo. Basicamente é o tá. seguinte, ó, o modelo, eu vou fazer aqui o modelo físico, né? Modelo físico, só a parte elétrica. É EA não, né, Guilherme? VA menos EA. Isso, aí eu vou colocar aqui, né, a impedância aqui total, né? Uhum. IA. Aí aqui, né, teria o CAFI, né, para ir para a parte mecânica. E voltando aqui, né, você teria o CAFI, né, ômega, para vir fazer o EA. Tá? Não representei tudo a malha. Por que eu não representei tudo a malha? Quando eu falo para vocês não alimentar o campo, ou seja, você não está alimentando o campo, IF é zero. E CAFI é LAF vezes IF. Se IF é zero, esse CAFI aqui também vai ser zero. Então, basicamente, você não vai produzir conjugado, bem? E você não vai ter força contra a motriz induzida. Por que eu peço isso? Justamente pelo seguinte, né? Como você está só com a sua malha de corrente funcionando, né? Então você está só com a sua corrente funcionando aqui, né? PI aqui. Bom, eu estou colocando aqui PI, né? Deixa aberto, né? Pode ser P ou PI, né? Então eu vou colocar aqui controlador, né? Então você tem aí vai vir, né? A eletrônica de potência, né? Isso aqui está tudo representado. Tensão VA menos LAS mais RA e A. Alimenta aqui. O que acontece?
Se estiver colocando Κ vezes ômega e Κ vezes IA, produzindo conjugado, a máquina, quando você comandar a máquina, falar o seguinte, ó, você chegou e soltou aqui um comando para a máquina. Você chegou e falou, ó, quero aqui da minha referência de IA. O que acontece? Seu controle vai funcionar, vai jogar na armadura da máquina, a corrente IA vai subir. Se você estiver alimentando o campo, vai ter produção de conjugado. A máquina vai começar a acelerar. Quando a máquina começar a acelerar, né, o que vai acontecer? Esse EA aqui vai começar a subir. Uhum. Só que, o que acontece? Esse EA vai começar a ter velocidade. Só que, uma vez que você está mantendo a corrente aqui, né, olha o comando que você está dando. Você quer que a corrente fique se mantendo. Então, você está falando o seguinte, colocando conjugado no eixo, estou colocando força no eixo. A máquina vai começar a acelerar. E 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 vai começar a acelerar. Começa a acelerar. Vai começar a acelerar e nada vai parar, porque se não tem carga, o conjugado líquido vai ser usado para só acelerar a máquina. E à medida que a máquina for acelerando, a tensão EA vai acelerar. Até que ponto? Até o ponto que ela vai ficar tão grande, né, que a corrente, veja bem, a corrente, né, da armadura, ela depende, né, da diferença entre VA e EA. À medida que EA vai ficando tão grande, a próximo de ficar perto da tensão VA, a EA, ela cai. Ela vai cair. Ela vai cair porque não tem como. Então é o seguinte, enquanto o seu eletrônico de potência, seu conversor, tiver uma capacidade de manter a tensão VA a ponto que a diferença entre VA e EA mantém a corrente nesse instante aqui, tudo bem. Só que vai chegar um momento, né, como a sua eletrônica de potência tem aqui uma saturação, acredito que você esteja saturando aqui, né, no valor máximo, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar constante, vai continuar caindo. Quando o EA, né, ficar cada vez mais próximo do VA, a diferença vai cair e seu IA, apesar de você ter colocado, né, um comando em degrau, ele vai fazer isso. Então aqui era para ser o degrau. Ele vai fazer isso, ele vai subir, cair. Porque simplesmente você tem condição de manter a tensão para continuar a fluir a que você deseja. E seu controlador vai começar a trabalhar com erro e afim. Você vai entrar no estado de saturação, ou seja, você vai sair da de operação, você vai cair para o sistema não linear. Por isso que é importante não alimentar o campo. O corrente de campo tem que ser zero. E aí você vai ter o efeito só, né, da armadura. Então você vai conseguir testar só vendo o efeito da sua malha de armadura. E você vai conseguir manter. Se você alimentar o campo, isso não vai ser possível. Seu controle de corrente não vai funcionar. Você não pode alimentar o campo. Inclusive, não sei quando, mas quando a gente for para o laboratório, né, quando essa situação toda passar e a gente for para o laboratório, na máquina CC, na experiência de máquina CC, com o conversor da VEG, os motivos para a gente ajustar os ganhos da malha de tensão é esse. A gente deixa de alimentar o campo e liga a armadura para ver a resposta do controlador. Justamente para ver essa resposta do controlador que a gente tem que desligar a armadura, porque senão a tensão contra a eletromotriz vai crescendo indefinidamente. Por isso, esse é um erro típico, Júnior, de quando você esquece ou considera esses efeitos de ação. Essa questão da corrente A. Eu não sei se é o seu caso específico, porque eu não estou vendo o seu programa e o seu programa aberto, o seu aberto.
Mas, de maneira geral, lembrando assim dos anos anteriores, isso acontecia muito quando esse tipo quando os alunos estavam alimentando o circuito de campo. Uhum. Mas eu até falei para o senhor errado que, na verdade, a condição de operação foi considerando a malha completa já, junto com o controlador de velocidade. Não pode ter controlador de velocidade também. Porque o Pois é. controlador de velocidade, o controlador de velocidade, a saída dele é o IA. Então Uhum. você não vai poder ver. Então, aí se você dá um degrau de velocidade, o que acontece? Você vai ter, basicamente, que você vai ter isso também, tá? Você vai ter uma questão bem parecida. Se dá um degrau de velocidade, no instante inicial você tem a descontinuidade. Então você tem um erro grande na malha de velocidade, ou seja, o controlador KP da malha de velocidade vai falar, preciso de corrente para acelerar. Então aí a corrente dispara, vai lá nas alturas, porque o erro de corrente também vai ficar gigante, e aí à medida que a máquina vai acelerando, esses erros vão abaixando, os integradores vão atuando, e aí a corrente vai baixando e vai chegar na velocidade. Quando chegar na velocidade, como não tem carga no eixo, Ela né, tende a zero. ela tende a zero. Isso Entendi. também ocorre quando você dá um degrau na malha de velocidade. Tá bom. Obrigado. Mais alguma coisa? Não, só isso. Beleza. Lucas Xavier, Júnior, esse efeito é do KP. No instante zero, o erro é muito grande. Em geral, quando a gente tem essas perturbações ou essas entradas, né, né, que tem uma descontinuidade, né, o erro no instante zero é muito elevado, porque basicamente você estava sem erro e no instante T0 mais, né, você vai estar com erro infinito não, você vai estar com erro da amplitude do seu degrau, e esse erro vai ser multiplicado pelo seu KP, né, na saída do seu controlador. É claro que isso é bem minimizado quando você, né, não tem entrada de degrau e afins. Cláudio, professor, a corrente daria um pico na 3B, né? Cláudio, acho que na 3B ela pode até no instante inicial ter um valor maior do que pode até ter um valor inicial maior do que no início da rampa do que depois ao longo da rampa, mas não é um pico muito grande, não. A gente vai subir a velocidade em rampa. Nossa senhora. Não consigo desenhar uma reta. A gente vai, né, subir aqui a velocidade. Então ela começa em zero, sobe em rampa, até o valor num tempo aqui de 1 segundo. Justamente para com essa subida aqui em rampa, a gente não dá um transitório forte na corrente, nem nada. Subir aqui em rampa, né, com só um J, né, só a inércia, ou seja, a aceleração é constante, então o conjugado, né, então isso é constante, né, o conjugado para fazer essa aceleração. Então a corrente, né, então se aqui é velocidade, né, aqui vai ser corrente. Então a corrente, né, talvez aqui ela estaria em zero, talvez ela daria um pico maior por causa do erro aqui, né, de sair da inércia, mas ela depois deveria ficar algo assim, constante, e depois cairia até rapidamente, assim, né? É bem provável que aqui vocês vão ver a acompanhando, né? E aí ela até vai dar uma passada aqui, depois estabilizar, porque justamente vai ter a corrente aqui, né? Então ela vai dar uma baixa aqui e voltar para o zero. Mas
É lógico, né? Vai depender muito de como vocês implementarem. Mas assim, ela pode até ter um picozinho, mas não vai ser muito grande, não. Muito diferente de ter uma, igual o Júnior falou, como se fosse uma resposta ao impulso. Bem diferente. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Matheus. Guilherme, na questão 4 do trabalho do MCC, a diferença da armadura pode dar valor maior do que um PU? Ô, Matheus, a priori não, tá? Só que talvez dependendo de vamos colocar assim, de como está a atuação entre a malha de velocidade e a malha de corrente de campo, você pode eventualmente ter um momento em que a tensão é um pouquinho maior que a tensão nominal. Mas aí eu estou falando de um valor que é nominal, mas é pouca coisa maior do que o nominal. Eu não estou falando, por exemplo, de 20% maior do que o nominal. E ali, restrito ali a no máximo 5% do valor nominal. Então ela poderia até dar uma coisa um pouco maior. Né? Principalmente que a gente vai continuar subindo em rampa. A velocidade, né, vai dar em rampa e tal. Então, pode ser que a tensão de armadura seja um pouquinho maior, mas é pouca coisa. Vai ficar próximo de um PU. Pode até ser maior, pode ser 1.01, 1.02, mas assim, muito maior que isso. Aí eu não sei de quanto maior você estava falando. Você estava falando de maior um pouquinho, 1, 2% maior, no máximo até 5% maior, ou você estava falando maior de 20%, 50% maior. Aí realmente é problemático. Pessoal, inclusive, vamos aproveitar e falar isso. Pessoal, eu encontrei uma corrente maior do que a nominal. Ah, quanto que é a corrente nominal? 325. Ah, quanto que deu a corrente? 330. Ah, muito pouquinho, entendeu? O que aconteceu? Os valores das máquinas, às vezes, os dados de placa não estão de acordo, enfim. O que não pode dar é uma coisa muito grande, entendeu? Então, assim, se foi pouquinha coisa, tá ok ali. Mais ou menos 2%, vamos colocar assim, está na operação nominal. E quando você está, igual na questão 4, né, saindo da operação nominal, e aí você vai ter malhas atuando, né, e é claro que você vai querer deixar, né, as grandezas dentro daqueles valores nominais, mas você tem ali o tempo de atuação de corrente de campo, da malha de velocidade crescendo e tal, aí a gente coloca aí uns 5% e tal, para mais para menos, não muito mais também do que isso. Tá? Então, assim, não precisa dar um PU, né? Só avisando. Porque senão também eu não quero que vocês percam muito tempo assim. Ficou muito, muito próximo e vocês estão achando que está errado. Não tá. Entendeu? Vocês tá ok. Vocês estão fazendo direito. Mais alguma coisa, pessoal? Sim, em rampa. Ah, aqui, ó, isso é uma coisa, pessoal, quase, assim, não vou falar que nunca, mas assim,
de maneira geral, a gente vai usar a rampa para acelerar. Estacionamentos, assim, você vai usar, vai colocar alguma coisa para girar numa determinada velocidade, você vai fazer uma rampa de ação. Os modernos, todos você programa rampa. Inclusive, vários falam assim, ó, se você não programar uma rampa, né, basicamente ele vai tentar acelerar o mais rápido possível, tem risco de acionar proteção, um tanto de coisa. Então, de maneira geral, sim, a velocidade vai subir em rampa porque, na verdade, quase não existe esse negócio de subir em degrau. A nossa referência, né? A carga não, a carga tá, e aí ela pode entrar de uma vez. Então, a carga em si pode entrar como se fosse um degrau, né? Ela não existir basicamente como existir. Mas a variável que a gente controla, né? No caso, a gente vai colocar ela em valor nominal por rampa. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem que redigir melhor. Realmente faltou falar em rampa. Pessoal, se não tiver mais dúvida, eu vou agradecer a presença de todo mundo. E, enfim, de novo, né? Continue mandando suas dúvidas, né? Eu estou tentando responder o mais rápido possível por e-mail. E, e, e aí, enfim, na quarta-feira continuo, né, com um encontro para realmente tirar dúvidas. Precisa esperar o encontro para tirar dúvidas, né? Mas, enfim, chegar na hora do encontro, tiver dúvidas, entra aqui que a gente conversa, né? Na verdade, mesmo se você achar que não tem dúvida, ou aparentemente, sugiro vir para o encontro, porque a dúvida do colega, às vezes, pode ser uma só dúvida, ou você pode chegar naquele e talvez a dúvida seja sanado, né? Você já sabe o que esperar, o que fazer, né? Enfim, é isso. Parar de gravar. Muito obrigado, pessoal.